meus irmãos, minhas irmãs. Bem-vindo ao canal Superando a Dor da Perda. Como de costume, iniciarei primeiro a minha oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazer que apreciamos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, agora, meus irmãos, eu vou continuar as nossas conversas, quer dizer, os nossos assuntos que está pendente. E eu vou continuar falando com os irmãos que teve muitas perdas, até pela doença que está aí, né? E que não estão conseguindo superarem. Estão sofrendo muito pelo ente querido, né? E eu gostaria de começar falando um pouquinho do que aconteceu comigo, porque eu contei para vocês anteriormente, mas tem mais coisas que vocês ainda precisam saber para que vocês comecem a refletir um pouco mais. Então, é que é assim, tem até um filme que, sabe, que está passando agora, que é o Meu Anjo, que faz um pouco de, sabe, faz um pouco assim a me ver nele, pelo que aconteceu. Quando, por exemplo, a minha filha faleceu, eu só vivia assim, sabe, assim, chorando, eu queria só chorar, eu não queria conversar, eu não queria desabafar, eu não queria ver ninguém. E aí, o que aconteceu? Aconteceu de que, de tanto eu ficar com aquela dor, remoendo aquela dor, porque é uma dor muito forte, porque você sabe que o seu filho nasceu de você e você tem o cordão umbilical ainda, grudado nele, como eu digo, porque realmente as mães, mesmo que os filhos saiam do ventre dela, elas continuam com o cordão umbilical ligada aos filhos, porque elas sabem todas as dores dos filhos, todas as dores, tudo que os filhos passam, elas sentem. Por mais que a mãe às vezes não convive tanto com os filhos, elas sentem as dores deles. Então, quando a minha filha faleceu, eu senti que ela faleceu pelo que, quando ela saiu, ela disse que ia ver a filha, né, dela, porque quando tinham tirado a filha dela, o que aconteceu? Aí eu tava aqui sentada no sofá, aí de repente me deu um desespero tão grande, tão grande, tão grande. E meu filho, como ele estava estudando para a prova da faculdade, ele estava no quarto dele. Aí eu fui lá e falei para ele que ele ligasse para o batalhão que é dos policiais, né? Para que eles fossem verificar, porque a minha filha falou: mãe, eu vou ver a minha filha lá no Eldorado, que ela foi ver a filhinha dela, que ela estava morrendo de saudade no Eldorado. Aí, como não mostraram a filha para ela, ela pediu que trouxesse ela para casa, e foi onde que ela, na volta para casa, e eu ia junto com ela até nesse dia, mas eu não pude ir com ela porque a outra netinha minha estava aqui comigo com febre, ela tinha 2 aninhos na época. E aí ela estava com a cabecinha deitada no meu colo e eu não pude ir junto com a minha filha. Então minha filha foi porque o pai da minha outra netinha, que é a filhinha dela, como a menina estava no poder dele com a mãe dele, então foi aonde que ele falou que ia mostrar, né? Ele ligou para ela, então ela foi no dia 19 de fevereiro. Então, quando ela foi, aí teve um acidente
E esse acidente que teve foi por quê? Porque na volta, quando ela pediu que era para ele voltar, porque já que não queria mostrar a filhinha para ela, aí um Passat preto bateu atrás. O Passat preto estava 180 por hora, bateu atrás. E depois que bateu, aí dizem os bombeiros que estavam lá prestando socorro, porque os que trabalham ali em frente, tem uma fabriquinha, né, que trabalham ali em frente, falou que demorou 4 horas para aparecer socorro. Quando apareceu o socorro, minha filha estava se movimentando na ferragem do carro. E aí minha filha estava bem, estava viva, mas ela pedia que os bombeiros fossem verificar o marido dela, que é o marido não, que é o pai da filha dela, né? Aí quando eles foram verificar, e ele já estava morto. E aí é onde que ela começou a se movimentar, pedindo pela filha, queria ver a filha, né? Que ela estava sem ver a filha dela já fazia mais de 3 meses, então aí é onde que a ferragem pegou na medula dela e aí ela tentaram salvar a vida dela, tiraram toda a roupa dela para poder para fazer ela ressuscitar ela. Aí não conseguiram porque ela lutou, morreu lá a caminho do hospital, chamando pela filha dela, que ela estava sem ver a filha. E eu não pude ir porque eu estava com a minha netinha aqui, a outra netinha com febre, senão teria ido junto. Então, muitos falam, mas será que se você tivesse junto, poderia ter acontecido? Talvez se você tivesse junto, você não poderia ter acontecido e poderia não ter acontecido. Bom, essas dúvidas eu nem quero tê-la. Eu entreguei na mão de Deus, porque eu sei que Deus tarda, mas não falha. Demora, mas Deus sabe o que faz. E daí que a única coisa é que depois do velório da minha filha, eu não queria mais ver ninguém, eu queria só ficar deitada mesmo, eu queria só deitar, não queria mesmo, não queria conversar com ninguém. Tanto que que deu um pane, eu fiquei uma semana sem conhecer ninguém. E eu chorava muito. Aí, de repente, sabe, eu não sonhava com a minha filha, eu queria sonhar para saber o que foi que aconteceu. Eu queria, sabe, que ela me explicasse, eu queria que ela me falasse, talvez pelo sonho, mas daí não foi possível. Por quê? Porque eu só chorava. E como que as pessoas querem descansar, já foi com Deus. E aí a gente prende as pessoas que a gente ama quando a gente chora muito. Por quê? Porque fica num lugar assim que não tem luz, fica no escuro, fica no frio. Porque as pessoas, elas sentem muito, sabe? Elas têm dó de sair, ficar, ir mais longe e não ter contato com você. Então é onde elas ficam no lugarzinho quietinha ali, não vê ninguém, não enxerga ninguém. Por isso que eu falo que esse filme, o Anjos, identifica com a gente. Porque, meus irmãos, o que acontece? Quando aconteceu isso comigo, aí eu chorava, eu não via minha filha nem no sonho, de forma alguma, não via. Eu queria ver, eu queria conversar, eu queria que ela explicasse, falasse pra mim alguma coisa, eu queria alguma coisa da boca dela, sabe? E aí foi indo. Eu não queria orar, eu não queria conversar com Deus, porque aí foi uma blasfema total, porque realmente, igual eu falei pra vocês, a gente acusa, a gente, sabe, a gente aponta o dedo, mas a gente tem que saber a realidade dos fatos. Não adianta você achar que, ai, porque Deus tirou, porque Deus foi ruim, foi rude, foi perverso, foi ingrato. Imagina, isso jamais. A gente tem que ver que a gente precisa de Deus, não ele precisa da gente. Então, o que aconteceu comigo foi o quê? Foi uma calamidade?
Foi, mas Deus deu livre-arbítrio pra gente, porque eu pedi tanto pra minha filha não ir, eu falei pra ela não ir, que eu não acredito, assim, homem falando, boca do homem não é verdadeira. Então eu acredito assim, eu acredito se Deus me dá um sinal, eu acredito se acaso, sabe, você lê um trechinho da Bíblia, vê que Deus fala com você na Bíblia, porque Deus fala o tempo todo com nós na Bíblia. Basta nós querer pegar e ler, porque muitos não têm a capacidade, a coragem. Muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas porque não pega a Bíblia, põe só de enfeite e não tem coragem de ler, não tem coragem de conversar com Deus, não tem coragem de buscar Ele, não tem coragem de pedir para Ele, porque tudo que a gente consegue, sim, é porque é vontade de Deus, sim. Só que Ele não pode, Ele querer, por exemplo, viver a nossa vida. Nós está aqui livre para viver a nossa vida do jeito que nós achamos certo. E é onde que o certo não é certo, é errado. E é onde que a gente tira o foco achando que tudo é Deus. Tudo é Deus que tem que fazer isso para mim, é Deus. Não, é você. Porque se você for firme na sua decisão, se você for firme na sua palavra, se você for firme buscar Deus, Ele vai sim, Ele vai te encaminhar, Ele vai pôr você no caminho certo. Porque você buscou Ele e pediu para Ele. Agora cabe você se você vai seguir esse caminho certo ou não. Não adianta a gente achar que Deus que faz a vida da gente mudar, porque é Deus que tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. Deus não tem que fazer nada disso, porque isso daí é coisa nossa, nós provocamos isso. Minha filha provocou isso porque quando eu pedi para ela não ir, ela foi, ela provocou, quer dizer, ela me desobedeceu, sabe? Ela desobedeceu uma mãe que estava sempre presente na vida dela, uma mãe que estava sempre, sabe, mostrando o caminho certo para ela e mostrando que é errado e certo. Eu falei, Suelen, não vá, pois ela foi. Ela foi. Então a desobediência foi de quem? Foi de Deus? Não, foi dela. Foi dela. Quando você fala com o seu filho, o filho não quer ouvir você, você não pode pôr uma arma na cabeça do seu filho, você não pode achar que você batendo no seu filho, ele vai te obedecer, ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele acha assim, ele acha que ele descobriu o mundo é dele. Então, filho é assim, até que é pequenininho, tá na barra da sua saia, depois que eles crescem, eles acham que já pode voar. E muitas vezes o voo pode ser tão alto que o tombo pode ser o pior tombo da vida deles. Então não adianta. A gente tem que ensinar assim, certo, certo, errado, errado. Meu filho, isso tá certo. Meu filho, isso tá errado. Meu filho, vai pro caminho do bem. Meu filho, vai pro caminho do mal. Porque, gente, quando eles são pequenininhos, você não lê a historinha do Chapeuzinho Vermelho? O caminho mais longo é o caminho de Deus. O caminho mais perto é o caminho do que o lobo mal chega, ataca a vovozinha, engole a vovozinha, no fim ataca o Chapeuzinho Vermelho. Então, já de pequenininho já sabem, sabe? Por quê? Porque você tá sempre lendo historinhas, tá sempre falando, leva na igreja, conversa, porque eu levei muito meus filhos na igreja, já fui a pé, eu morava longe em sítio, eu ia a pé com meus filhos procurar Deus na igreja, eu ia sempre a pé, porque eu não tinha carro, eu andava a pé com meus filhos. Por que você acha que eu adquiri essa mancha na pele, no rosto? Porque eu não usava protetor solar, eu nem sabia que era isso, pela minha ignorância. Pegava meus filhos, colocava uma fraldinha na cabeça de cada um e ia tudo a pé. Meu filho, Deus dos 4 anos, ele anda a pé. Ele andava a pé, Deus dos 4 aninhos. Ele chegava transpirando suor, andando. Não era 1 quilômetro, não. Era de 7 quilômetros para cima. Sabe? Vivia só pegando carona, arriscando a vida em carona, que pode a pessoa sofrer acidente e você sofrer junto. Sabe? Você não sabia se a pessoa era boa, era ruim. Pegava carona, não tinha condução, não tinha.
eu queria seguir Deus, então eu tinha que seguir de alguma forma. A igreja é tudo longe, a igreja é a casa da gente. Sim, a minha casa é a igreja. Eu tenho essa convicção que a minha casa é a igreja, sim, realmente. Eu oro muito, 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 mas também eu gosto de ir na igreja, eu gosto de conversar com Deus, eu gosto de sentir Deus, eu gosto de ter Deus perto de mim, sabe? Porque com Deus já é difícil, imagina sem Ele. Como que não é a nossa vida? Fala pra mim. E é justo a gente abandonar o caminho de Deus para seguir o caminho que é do perverso, que eu não gosto de falar um nome, que eu canso de falar para vocês que eu não gosto de falar esse nome feio dentro da minha casa. E eu acho assim, que se você, sabe, tem a sua vida na sua mão, olha, cabe vocês cuidá-la dela. Vocês têm que cuidar, sabe? Deus ajuda vocês na oração, porque na oração ele manda todos os anjos da guarda. O São Miguel Arcanjo é o anjo que eu mais amo da minha vida. É o anjo que eu identifico com ele. Sabe? Ele tem o pé no chão, ele é lutador, ele luta, ele tá sempre, sabe, no caminho do bem, tá sempre guiando nossos passos, tá sempre olhando por nós, porque é o que ele faz na luta. Porque a gente, tudo que você faz, eu vou vingar. Pessoa fez maldade pra mim, eu vou vingar. Por que você vai vingar? Deixa a luta na mão de Deus. Você só ora. Deixa, entrega para Deus o que as pessoas fazem de ruim para você. Porque Ele vai lutar por você. Agora, quando você quer lutar, você ser guerreiro, porque eu vou fazer, vai acontecer. Sim, vai fazer, vai acontecer. Só que da pior forma possível. Porque às vezes você fala, eu vou entregar para a mão de Deus, demora. Sim, demora. Tudo que é entregue na mão de Deus demora, porque é muita gente. Então é lógico, todo mundo tem que estar na fila. Você vai na fila do INSS, você vai na fila do banco, você vai. Por que você acha que agora, que com Deus você não tem que também entrar na fila? Por que não? Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual. Perante a Deus não tem preto, branco, azul, cor de rosa, é tudo a mesma coisa. Porque o sangue que sai da veia minha é vermelho, o sangue que sai da veia de outra pessoa que é mais clara é vermelho. Tudo é vermelho. Então não tem por que você querer ser mais do que ninguém. Você é um ser humano que Deus pôs no mundo para você viver a sua vida e também para você ver os seus e você fazer as coisas certas. Se fosse para Deus pôr a gente no mundo para guerrear, se fosse para Deus pôr a gente no mundo para um matar o outro, então Deus não estaria no nosso meio. Quem estaria no nosso meio, você sabe muito bem que é o dito cujo. Tá? E a minha filha, ela fez isso. Ela me desobedeceu sendo que eu pedi pra ela pra que não, pra gente ir na lei, porque de todo jeito eu tava lutando, tava difícil, mas eu tava lutando de toda forma. Até porque eu não matei, eu não roubei, minha filha não matou, não roubou, não sei o motivo, mas eu vou falar uma verdade. Eu deixei na mão de Deus. E muitos que atacaram minha filha, muitos que me atacaram, eu deixei na mão de Deus, muitos pagaram. Muitos pagaram até com a vida, sinceramente. E não fui eu que desejei mal pra ninguém, que eu não desejo mal pra ninguém. Eu só deixo a luta na mão de Deus, como eu disse pra vocês. Eu deixo na mão de Deus. Agora, cabe ele achar se a pessoa fez um pecadinho ou um pecadão. Aí é na mão de Deus, aí não é nas minhas mãos, aí não tá nas minhas mãos, aí eu não posso fazer nada. Eu só posso orar para os meus amigos, para os meus inimigos, para os meus familiares, para primo, prima, para sobrinho, sobrinha, para todo mundo do mundo inteiro, para os animaizinhos, como eu disse para vocês. Eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de agradecer a Deus, não vou. A sua filha morreu, Madalena. Ah, tá, minha filha morreu. Obedecesse, escutasse.
Ela sabe o que ela fez, de certo e de errado. Ela sabe que se ela foi certa me desobedecendo. Então, eu não poderia fazer nada por ela. Por quê? Porque assim ela escolheu. Gente, ó, é óbvio que as pessoas têm que pensar, você tem que pôr na balança se o que a pessoa faz é certo, se a pessoa faz é errado. Põe na balança. Não envolve Deus nos problemas que Deus não quer o mal de ninguém. Deus quer que as pessoas andem com as próprias pernas. E se cai, é com as próprias pernas também. Por quê? Porque se procurar a coisa certa, vai encontrar coisa certa no seu caminho. Se você procurar a coisa errada, você vai encontrar a coisa errada. Se obedecer aos seus pais, suas mães, se você obedecer seu pai e sua mãe, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, honrai pai e mãe. Honrai pai e mãe. E tá na Bíblia, gente. A gente não precisa ficar falando isso, porque tá na Bíblia. Por isso que eu falo, se as pessoas seguir o livro da vida, que é a Bíblia, ela vai ver o que tá certo e o que tá errado pela Bíblia. Não é necessário a pessoa achar que não tem, que não, eu não tenho conselho de Deus. Como não? Como não? O livro da vida é enorme. É porque não procura Deus. Procura mais Deus. Procura mais Deus e olha para frente. Sabe? Nunca vai para o caminho mais fácil para chegar. Não vá para o caminho mais fácil para chegar, gente. Porque o caminho mais fácil é o pior. É o pior. Meu pai falava, olha, quando pediram, uma vez pediram assim, pessoas assim, anciões, olha, eu precisava saber como que é o inferno, eu precisava saber como que é o inferno. Aí, o que aconteceu? Aí pegaram um dos anciões dormindo, um anjo da guarda visitou com ele, mostrou para ele como que era o inferno. Mostrou assim, de longe, né, no alto, bem alto. Aí, a hora que olhou assim, aí viu um castelo enorme, Aí o ancião falou assim, nossa, que castelo enorme, eu gostaria de morar num castelo desse. Quer dizer, que se eu morrer, eu for pro inferno, eu vou morar num castelo desse? Aí depois aí o anjo falou assim, não, você vai até morar num castelo desse, mas é super quente lá dentro. É muito aquecido. Aí depois ainda viu, sabe? Viu os coisas ruins, lá o ditos cujos, eles armando um tapete enorme, comprido, todo vermelho, todo vermelho. Aí o ancião falou assim, mas ô anjo, por quê? Olha, ainda tem até tapete vermelho. Até tapete vermelho tem nesse castelo do inferno. Aí o anjo pegou e falou assim, sabe, meu filho, o que que é? Esse tapete vermelho que você tá vendo, que você está vendo, não é pano, não é, e não é viludo, não. Isso daí é a língua das pessoas que caem aqui no inferno. Eles arrancam a língua e faz tapete para poder eles passar, para chegar até no castelo que eles estão. Sabe? É a língua. Então, eles tiram a língua das pessoas para fazer o tapete vermelho. E aí, é isso que você quer? Você quer vir para cá e querem que eles tiram a sua língua para emendar no tapete? Quer dizer, para você pisar na sua própria língua? Aí o ancião falou, não, isso não. Então o anjo falou, realmente. Então você vê que não é do jeito que você materializa, não. Você tá vendo, o que você tá vendo não é coisa assim para você achar que, nossa, eu vou passar, porque quando eu chegar aqui no inferno eu vou ser o rei, eu vou andar nesse tapete vermelho, não. Você vai andar na sua própria língua até chegar lá onde você tem que chegar,
que lá é fogo, fogo e fogo. Então, aí foi aonde que ele pegou, quando ele voltou, ele falou, olha, aí ele mudou o jeito dele pensar, o porquê? Porque ele viu, ele realmente ele viu pessoas que ele via lá, ele falava, não, Deus me livre, né? Porque se tá no céu, quem tá aqui tá no céu. Cabe você seguir o céu, cabe você seguir a Deus, cabe você, tudo que você for fazer, consulte a Deus, porque só Ele pode te indicar o caminho certo, só Ele pode te mostrar o caminho do céu, só Ele, mais ninguém. As pessoas que fazem maldade para os outros, é isso que acontece. Em vez delas pegar esse redimir, pedir perdão e sabe, fazer as coisas certas, não. Eles acham que nós aqui nesse mundo não está de passagem, mas acham que não, que é eternamente. Ninguém é eterno, não. Ninguém é eterno. E não pode imaginar que a gente é eterno, porque, olha, morre gente todos os dias, como eu disse. Então, gente, a minha filha, ela me desobedeceu. E ela sabe que ela me desobedeceu. Isso daí ela sabe onde ela está. Que se ela tivesse me escutado, sabe? Não que, ai, não, ela poderia não ter perdido a vida. Não, poderia. Poderia sim. Mas a gente não sabe o desígnio de Deus. Eu não sei o que Deus está preparando para minha vida. Eu não sei o que Deus prepara para mim. Eu não sei o que Deus está preparando pelos meus que estão aqui. Eu não sei, eu não posso, sabe, falar por Deus. Ele sabe. Mas não é ele que faz maldade pra gente, não. Vocês podem ter certeza que é a gente mesmo. Sabe? O dia que você passar a conversar com Deus, e o dia que você passar a meditar a palavra, sabe? Que é do livro da vida, você vai ver que diferença que a sua vida vai ficar diferente. Você não vai ser mais o mesmo. Você vai começar, tudo que você for fazer, você vai pensar se está certo ou se está errado perante a lei de Deus. Então, é isso que está acontecendo. Ó, minha filha, ó. Ó, minha filha, ó. Tá vendo? Tá vendo a minha filha? Essa daqui de gatinha, ó. Com a minha netinha. Então, não tem porquê eu achar assim, não. A minha filha, ela era linda, maravilhosa. Mas, às vezes, filho, você pode puxar a orelhinha deles, mas eles não tem jeito. Mesmo que você fala, não tem jeito, não adianta. Muitas vezes eles acham que os pais é ruim. Ai, minha mãe é ruim. Ai, meu pai é ruim, fez isso, fez aquilo. Ai, não é. Os pais, quando eles falam, eles sabem que eles querem pôr o filho, sabe, no caminho do bem, quer que ele seja um homem de bem, uma mulher de bem, quer que ele, sabe, quando ele querer alguma coisa assim, ele conversa, ele ora, pede para Deus. Se for a vontade de Deus, Deus vai permitir que aconteça as coisas na vida dele assim. Mas se não for, porque às vezes, você, por exemplo, tudo feliz, eu vou fazer alguma coisa assim espetacular. O que é espetacular? Eu vou comprar isso. Muitas vezes saem da cidade igual, por exemplo, eu tive um primo que ele foi para São José do Rio Preto. Ele era desenhista, ele era super espetacular, meu primo, tem de ver. Não saía da igreja também. Saiu de Taquaritinga, foi para São José do Rio Preto, sabe? Aí ele comprou uma moto para ele. Ele tava com tanta vontade de ir para lá. Aí ele comprou uma moto, comprou uma moto e na moto sofreu um acidente, perdeu a vida. Então, gente, sabe, às vezes, muitas vezes a gente tem que pensar o que faz de certo, de errado. Não faz nada que Deus não, sabe, não pode te ajudar. E também eu peço para que vocês pensem, porque às vezes o choro da gente, a minha filha, eu sonhei com ela depois que eu
me consolei, eu sonhei com a minha filha. E a minha filha, ela estava toda de branco, toda de branco, toda de branco, minha filha. E ela falou que ela estava muito bem. Eu sonhei com a minha mãezinha, que é essa daqui, ó, Dona Cida, ó. Também, meu pai. Então, depois que você põe a cabeça no travesseiro, você começa a sonhar e você começa a pôr a cabeça no travesseiro, é onde que você... As pessoas que não estão com você, aí elas começam a, sabe, a não sofrerem. Aí elas ganham a luz. Aí quando elas ganham a luz, aí elas vão pro céu com Deus. Eu acredito muito nisso. Então, por isso que eu tô falando para vocês que as mães, elas têm um sentimento assim que a gente atrai muito isso pros filhos da gente quando parte. Eles ficam felizes se você está feliz, eles ficam tristes se você está triste. Então, aí eles querem ficar próximo de você, então eles não querem partir desse mundo. E é onde eles não ganham a luz. Então, é onde eles ficam, sabe, tristes, porque tá vendo a mãe triste, o pai. E aí, só que é onde que você tem que pegar e falar, não, agora eu vou orar bastante, porque é o que eu faço, eu oro muito para a alma da minha filha e sei que ela tá muito bem em Cristo lá em cima. E acredito também que todos que partiu daqui, igual eu disse, tias, tio, igual eu disse, minha mãe, meu pai, minha filha, e etc, 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 etc. Porque minha mãe foi uma querida aqui. Ela foi uma super querida, muito querida, muito querida, muito querida, muito querida. Que tanto que... Nossa, e quantas pessoas amavam a minha mãe, gostavam da minha mãe realmente. O Marcelo, que é o Marcelo da Casa da Marmita, ele vinha trazer para minha mãe flauta. Ele foi lá na Alumer Fair, ajudou a pegar a cadeira de roda para minha mãe. Então, ajudou bastante a minha mãe. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês acharem que, por exemplo, eu vou ficar deitada, eu vou chorar, não vai resolver nada porque a pessoa não vai voltar, então não adianta. Olha, ora bastante. E se alguém fez alguma maldade para você ou fez alguma maldade pro seu ente querido, ore por essa pessoa. Entrega na mão de Deus. A sua luta está na mão de Deus. É só Ele. E Ele vai fazer tudo o que tem que fazer por você. Porque muitos deixam de entregar na mão de Deus e quer fazer com a própria mão, como eu disse para vocês. Aí um vai pro cemitério e o outro vai pra cadeia. Então, o certo é você deixar, e você deixando Deus agindo, vocês vão, sabe, vocês vão ter tudo a justiça, tarda, mas não falha. Então, tudo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Se Ele achar que a pessoa tem que continuar aqui nesse mundo para poder pagar, vai pagar aqui. Se ele achar que a pessoa fez muita maldade e ele tem que levar para julgar a pessoa lá, ele vai fazer isso também. Porque isso aconteceu comigo mesmo, sinceramente. Quem sabe da minha história sabe o que eu tô falando. Quem sabe o que eu vivenciei sabe o que eu tô falando. Quem sabe o que eu passei sabe o que eu tô falando. E sabe. E foi coisas que foi a mão divina. Pessoa falar que ela que tá louca, ela que tá com depressão, não pode chegar perto da netinha, essas histórias. No fim, quem falou, pagou com a vida. Muitos pagou com a vida, gente, porque teve a mão de Deus, pesou sobre a pessoa, sim. Eu não tô falando da boca pra fora, não, tô falando sério. Pesou sim, muito.
muito. E eu estava em oração, quando aconteceu isso, eu estava em oração. Eu estava jejuando 3 dias, sem comer e sem beber água nenhuma. Estava em oração, com o Espírito só em Deus. Eu entreguei a minha luta para Ele. E pois Ele fez a justiça. E não teve como voltar atrás, porque a pessoa faleceu sim. Então é o que eu estou falando para vocês. Olha, quando vocês têm alguma coisa que alguém está prejudicando muito vocês, entrega na mão de Deus, só ora para a pessoa, ora bastante, entrega na mão de Deus, Ele sabe o que faz. Escuta o conselho de uma leiga, escuta o conselho de uma pessoa muito humilde, escuta o conselho que eu estou dando para vocês. Eu não falo da boca para fora não, eu falo o que aconteceu realmente. Então, se fosse mentira, jamais eu ia falar. Jamais, jamais, jamais. Porque eu fui criada junto com as madres. No Lar São João Bosco eu fui criada. Sabe? Eu não saía da capela. Eu era a criança que não saía da capela, era eu. Porque quando a gente fazia arte lá no Lar São João Bosco, tinha um pé de jatobá enorme. As madres, elas pegavam uma lata e davam para cada um, para todo mundo pegar a folha do chão. Pensar no que fez de errado. Mas aí a irmã falava, vocês querem pegar a lata e pegando a folha do chão, ou vocês querem ir na capela? Eu amava ir na capela, eu amava orar. A coisa que eu mais gostava é ir na capela. E pra gente, porque a gente era criança é um bichinho arteiro, aí tinha uma igrejinha assim que tinha tampinha de bronze, então a irmã falava que ali é a casinha de Jesus Cristo, não podia bagunçar, só orar, senão Jesus ia ficar muito triste, aí a gente ficava quietinho orando. Eu ficava super quietinha orando lá na capela. Eu tenho um monte de amigas que pode confirmar o que eu tô falando, porque eu era a única que gostava de ir na capela. É igual minha avó, quando a minha avó montava a árvore de Natal, tinha uma bola que tinha Jesus Cristo na manjedoura, dentro da bola, uma bola grande na árvore, tinha Nossa Senhora, Carneirinho, tinha São José. E aí minha avó falava, olha, se essa bola cair e quebrar, o mundo acaba. Nós morria de medo. Criança tem essa ilusão. Então, aí, nossa, meu Deus, não podia balançar, não podia dar um ventinho que a gente já morria de medo. Corria fechar a janela, a porta da casa da minha avó. Então, sabe, isso daí era pra quê? Pra gente não fazer peraltice, não pegar as coisas pra estragar. Não estragar a árvore de Natal, nem pôr a mão nas bolas, que minha avó... Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Então, vocês não tem por que vocês acharem assim, ah, mas tudo bem, só que demora muito. A justiça divina não demora, não. Não demora, não. Demora menos do que você pensa. Porque fazer maldade pros outros aí demora sim. Porque você vai fazer maldade pros outros e você vai demorar. Porque o que você fazer de mal pros outros, vem o retorno divino e acontece com a sua família. Então, aí sim que vai demorar, porque até você fazer com que recupere da sua família que pegou tudo que você fez de maldade, aí que demora. Então, a justiça divina tarda, mas não falha. E não venha me falar, ah, mas será que é eu que tenho que... Tem sim, porque fala, o coisa ruim, você só se você mexer com ele, só se você chamar ele na sua casa, só se você querer que ele tome conta da sua vida e da sua casa e dos seus. Porque senão, porque meu pai também falava que tinha uma mulher, ela morava numa casa muito humilde num sítio. E ela tinha um monte de filhos. Aí, o que ela fez? Ela pegou e olhou assim pro marido dela, falou, ô marido, leva pra fazer compra, você nunca levou? E as crianças ficou em casa. Ele falou, pois não, ele pegou a carroça e levou. Aí, quando ele levou, aí depois daí, ela pegou e falou assim, foi na cidade, viu umas mulheres, que antigamente era assim, as mulheres que passavam muito batom, essas coisas, eles falavam mulheres da vida. E aí, ela viu
ela viu aquelas mulheres cheirosas, toda maquiada, ela falou assim, nossa, eu queria ser igual essa mulher. Aí depois, o que ela fez? Aí ela pegou e voltou para casa e ela não estava mais feliz com a família dela, com os filhos e com o marido dela. Aí ela pegou e falou assim, ah, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a cidade e vou agir igual aquelas mulheres que eu vi, com batom, cheirosa. Quero ser igual elas. Não quero essa vida aqui pra mim. Largou os filhos, abandonou o marido. O que ela fez? Ela foi a pé, ela ia indo, aí ela viu um velhinho, assim, numa encruzilhada, ela viu um velhinho. Aí ela passou, onde você vai, minha filha? Ah, eu vou lá na cidade, que eu não quero a vida que eu tô vivendo, eu não quero pra mim. E eu quero viver igual aquelas mulheres, elas passam batom, elas pintam a unha, elas passam perfume, elas são cheirosas e eu quero ser igual elas. Eu não quero a minha vida pra mim não, de casada não. Aí o velhinho falou assim, volta pra casa, deixa disso, mulher. Volta pra casa, volta pros seus filhos. Ela falou assim, ah, não vou voltar não. Não quero essa vida humilde pra mim, cheia de filho. Aí ela pegou e continuou andando, ela foi lá, viveu com essas mulheres, tudo. Passou anos e anos. Aí ela cansou da vida igual as mulheres levavam, porque ela achou que era vida fácil. Aí ela voltou, ela tava voltando na mesma encruzilhada. Quem ela encontra? O velhinho. E aí, minha filha, o que você tá fazendo? Ah, eu tô voltando pra minha casa, porque aquela vida igual aquelas mulheres levam, eu não aceito não, é ruim. Ai, Deus me livre, cansa muito. Viver maquiada direto, perfumada direto, a unha tem que ser bem feitinha direto. Ah, não, eu vou voltar pro meu marido e pros meus filhos. Aí ele pegou e falou assim, ah, minha filha, seu marido já até arranjou outra, tá no seu lugar, já até tem filho com outras. Aí ela pegou e falou assim, mas é o Deus que me perdoe, misericórdia. É o diabo que atenta a gente, por isso que eu fui, porque o diabo atentou, Deus que me livre, Deus que me perdoe. Eu não gosto de falar esse nome. Aí o velhinho olhou pra ela e falou assim, coisa nenhuma, minha filha. Porque quando você passou daqui, que você ia pra lá, o que eu falei pra você? Pra mim voltar pra casa, pros meus filhos e pro meu marido. Então, como que o diabo te atenta? Eu sou o diabo e você vai me falar isso pra mim? Ah, você é mentirosa. Quer dizer, nem tudo é o diabo que atenta. Nem tudo. É que as pessoas realmente elas jogam a culpa no diabo quando quer fazer coisa errada. Aí é o diabo que faz, é o diabo que atenta. Mas antes delas pensarem o que elas vão fazer de errado e cair na realidade, não. Elas primeiro elas fazem a maldade, fazem o que querem, depois aí o diabo atenta. Não, o diabo não atenta, não. Muitas vezes é a gente mesmo que procura. Então, quem procura, acha. E aí, o que acontece? Acontece que as pessoas, elas têm que pensar mais em Deus, conversar mais com Deus, orar mais em Deus, sabe? E pedir para Deus, para todo mundo, até porque, como eu mesmo disse, essa doença está devassando, tem que orar para que essa doença vai embora, que se ela sossegue na cruz, no pé de nosso Senhor Jesus Cristo, para nunca mais sair dali, mas a gente também tem que se cuidar. Eu peço também para que as pessoas que acham que, ai, mas acontece, que não pode acontecer assim, porque Deus, não, porque você está blasfemando sim, porque também tem uma coisa que passou, só que passou na televisão. Se você assiste televisão, você vai concordar do que eu tô falando. Que uma vez tinha um monte de jovem, o que eles fizeram? Aí juntaram todos eles. Aí eles iam num lugar para passar o fim de semana num lugar. Aí eles tinham que levar mantimento. Aí eles pegaram e fizeram o quê? Levaram
um monte de cartela de ovo, levou as coisas, um monte de cartela de ovo no porta-mala do carro. Aí foi enchendo de jovem, encheu de jovem o carro. Aí teve uma mãe que falou assim, ó: ô meu filho, vai com Deus, falou, vai com Deus, meu filho. Aí o filho dela, quando ia entrar no carro, que tava todos os amigos, falou assim: ah, só se Deus for no porta-mala, porque não cabe mais ninguém aqui no carro, só se Deus for no porta-mala. Aí disse que esse carro sofreu um acidente. Ó a brincadeira do moço. Sofreu um acidente, as cartelas de ovo estavam intactas, mas morreu todos os que estavam no carro. Isso passou na televisão. Não é o que estou falando, passou. Como de fato a Bíblia pegou fogo numa casa, queimou tudo a casa e a Bíblia ficou intacta. Você vê como que Deus existe, como que Deus quer trabalhar a nossa vida, como que Deus quer estar do nosso lado, como que Deus espera você chamar Ele para poder Ele te ajudar. Sabe? Entregar tudo que as pessoas fazem de ruim para você na mão dele, para que você não faça justiça com as próprias mãos. Então, se é assim, é porque você não quer procurar Deus, porque você acha que é invencível. Não é assim, ninguém é super-homem, ninguém é super-herói, sabe? Porque se fosse super-herói, você chega no ortopedista e não vê um monte de gente com os ossos quebrados. Super-herói não quebra osso. Você vai no hospital, vê um monte de gente precisando de atendimento médico. Super-herói não fica doente. Então, minha gente, vamos pôr a mão na consciência e no coração, tá? Porque às vezes você acha que é do jeito que você quer as coisas, mas não é, nem tudo tem que ser do nosso jeito. Porque tudo, às vezes a gente tá, como meu pai falava, minha mãe, você tá com a faca e o queijo na mão, tá? Faca e o queijo na mão pra quê? Pra fazer coisa boa ou coisa ruim? Aí é que tá. Porque é fácil falar, eu tô com a faca, eu tô com o queijo, e aí? Fala pra mim. Então, você tem que pensar, você tem que começar a observar o que você faz, começa a ter consciência do que você faz. Será que essa doença que tá aí não é por alguma coisa ruim que muitos fez? Será que essa doença não é para mostrar que Deus existe para as pessoas? Porque as pessoas estão esquecendo de Deus, estão esquecendo, sabe? Tá esquecendo de ter contato com Ele, tá esquecendo que Ele deu o próprio Filho dele para sofrer, morrer por nós, sabe? Gente, pelo amor de Deus, Nossa Senhora viu o filho dela morrer, fizeram a maior barbaridade com ele, carregar a cruz pesada, aquele sangue que ele derrubava, aquele suor que ele suava, aquele suor de dor. Isso daí é por causa do nosso pecado. Ele já levou nossos pecados. Quantos pecados mais ele tem que levar? Ele tem que voltar de novo para poder morrer por nós novamente. É isso que a gente quer? Será que é isso? É? Será? Aqueles homens perversos que chicoteou bastante ele, fez com que ele ficasse com aquele cravo cheio de espinho, furou o olho dele, arrebentou todos os dois joelhos dele, arrebentou tudo, acabou com Jesus. É isso que nós quer de novo? Será? Será que é isso? Será que nós não tem que reaver as coisas, sabe? Para poder a gente começar a andar no caminho de Deus, e o caminho vai ser longo, e nós vamos andar, e vai cansar, mas nós vamos chegar, vai ter uma hora que vai chegar, e nós vamos encontrar os nossos ante querido, pessoas boas que estão lá do lado dele, e
como se diz, acabar com os perversos para poder o mundo ser melhor. Então, será que não é isso? Será que não é nós que está procurando, sabe, o caminho mais fácil para chegar? Será que não é nós que está querendo achar cabelo no ovo? Será que não é nós? Será que não é nós? Será que é isso que nós quer? Nós quer que realmente a gente reviva tudo que Jesus passou novamente? É isso que nós quer? Nossa Senhora chorando pelo filho dela, que ela não pôde fazer nada, que ela sabia que ele veio no mundo para poder morrer por nós, para levar nossos pecados, para levar tudo que é de ruim, que a gente não carregue a cruz que Jesus carregou, que a gente não sabe, que não colocam aquela coroa de espinho que colocaram em Jesus, que prega a nossa mão, com aquele escravo enorme. E aí, o que acontece? Gente, vamos pôr consciência, sabe, em tudo isso. Vamos pôr razão, porque as pessoas perderam a razão, as maiorias, muitos, porque não é todos não. Porque a gente que pede, a gente que ora, a gente sabe que a gente precisa orar bastante, porque tudo que a gente quer é as pessoas bem, é o que eu quero, as pessoas bem, as pessoas, sabe, felizes com sua família, é isso que eu quero, é tudo que eu quero na minha vida. Se eu morrer e ver todo mundo feliz, sabe, e todo mundo assim, seguindo o caminho de Deus, para mim já tá ótimo, porque eu acho assim, que eu tô no mundo, eu nem sei se é o que eu queria mesmo, porque realmente, do jeito que tá, eu nem sei, eu falo, às vezes eu olho, eu falo, eu tenho que estar aqui por causa dos meus, por causa dos meus filhos, por causa das pessoas que precisam de mim, porque eu preciso orar, ajudar a orar, porque você sabe que a oração, você orando, ela é viva. A palavra da nossa boca é viva, se vocês não sabem. Você pode amaldiçoar, ou pode matar uma pessoa, ou pode abençoar, sabe? Porque você tem que abençoar, você tem que abençoar seus filhos, você tem que abençoar as pessoas à volta de você, você tem que abençoar os seus amigos, seus inimigos, você tem que abençoar todo mundo, sabe? E é o que eu faço. Olha, gente, eu fui até, assim, me confessar, porque às vezes eu me sinto assim, sabe, de mão atada, então eu gosto de conversar com Deus e também gosto de confessar para poder Deus me absolver de pecados, porque você sabe que por mais que você não queira, você vê coisas erradas, eu sou assim, quando eu vejo coisa errada, eu quero falar, eu quero pra pessoa, ó, você tá no caminho errado, vamos pro caminho certo, vamos fazer as coisas certas. Quantas vezes, até meu marido, por que você não entrou no grupo de oração dos homens, que eu adoro oração? Eu sou assim. A minha netinha que eu criei é igreja, ela ia na igreja, ela fez confissão, fez a primeira comunhão, a outra. Então, isso daí é uma coisa minha, uma coisa que eu sinto que eu tenho que fazer, sabe? Para ajudar, para que, sabe, libertar de tudo quanto é mal, para que não chegue mal por perto deles, porque é isso que tem que ser. Todas as mães, todos os pais têm que fazer isso para os filhos estar sempre bem com a vida, para que eles também, quando eles têm os filhos dele, eles passam isso para os filhos, passam, sabe, você ensina as coisas boas para os filhos vai passando de geração em geração. Então é assim que eu acho que tem que ser, é assim que eu me sinto, é assim que eu acho que tem que sentir, porque eu acho que se você for mãe só por ser, ter filho, ó babató, tó pra você, o filho é seu, não.
Os filhos você tem que ensinar, educar, fazer, andar, dar os primeiros passos, falar a primeira palavra. Você que é mãe. É você que é mãe. Deus te deu o maior tesouro que é para ser mãe, então tem que ser mãe completa, tem que ser mãe que educa e coloca seu filho, sabe, no caminho certo. Se ele vai pro caminho errado, aí... Então, e agora eu vou dar o tchau para vocês, e eu amo vocês, e não esqueça de me seguir. Quer dizer, quem não ficou bravo comigo, quem ficou bravo comigo vai pensar no que eu disse, e eu tenho certeza que vai também me seguir. Tchau!